Vladimir Putin não é um presidente legítimo. Vladimir Putin deveria renunciar e ser julgado como criminoso de guerra e ladrão. As coisas estão indo terrivelmente mal na Rússia. As fraturas políticas e sociais chegaram a um ponto em que não podem mais ser ignoradas. O custo total da guerra impactou diretamente os bolsos, vidas e futuros de todos os russos. O custo de vida disparado, a crise de combustível, o colapso da internet e dos serviços públicos esgotaram a paciência das pessoas. E quando essa paciência se esgotou, foi substituída por críticas ruidosas. De qualquer forma, eu me internei no hospital. Estas são as nossas alas alegres. Você acredita nisso? Até baratas estão vivendo aqui conosco. As janelas simplesmente não abrem de jeito nenhum. Agora, políticos, jornalistas patriotas e até generais leais começaram a questionar o regime de Putin e sua legitimidade. Agora, eles estão exigindo a renúncia de Putin, tornando isso uma norma diária. O exemplo mais marcante disso veio de Ilya Remezlo, um patriota leal que tem sido um informante profissional e advogado dentro do sistema por anos. Em 17 de março de 2026, Remezlo publicou um manifesto intitulado 5 razões pelas quais estou parando. Meu apoio a Vladimir Putin em sua conta no Telegram. E um dia depois, em um vídeo que gravou de seu carro em São Petersburgo e compartilhou nas redes sociais, ele anunciou isso ao mundo. A essência do manifesto afirmava: Vladimir Putin não é um presidente legítimo. Ele deve renunciar e ser julgado como criminoso de guerra e ladrão. Suas postagens em 18 de março foram as últimas, e um dia depois foi relatado que ele havia sido internado no Hospital Psiquiátrico número 3 em São Petersburgo. É por isso que o manifesto é tão importante. Ele grita as verdades que abalam fundamentalmente o poder de Putin para 146 milhões de russos e para o mundo inteiro. Aqui precisamos examinar brevemente os 5 pontos críticos do manifesto que questionam a legitimidade e as ações de Putin. O primeiro ponto enfatiza que a guerra, que começou com a promessa de uma operação policial, transformou-se em um moedor de carne que já fez quase 2 milhões de vítimas e serve apenas para alimentar os complexos pessoais de Putin. O segundo ponto observa que, ao desviar recursos massivos de cidades e hospitais para palácios e uma guerra fútil, o bem-estar do povo russo tem sido sistematicamente sacrificado. Quem está atrasando o Telegram? O terceiro ponto descreve um processo de isolamento tecnológico em que as promessas de liberdade na internet de Putin se mostraram falsas, e o povo russo está sendo submetido a controle ao cortar os laços do país com o mundo exterior. O quarto ponto é o aspecto mais crítico, questionando a legitimidade de Putin. Putin chegou à idade de 74 anos, e seu governo, que se estende por mais de um quarto de século, deixou de ser uma tradição estatal e assumiu a forma de tirania biológica. O poder absoluto trouxe consigo a corrupção absoluta. A imagem inicial de um líder racional deu lugar a uma obsessão em manter o futuro do país refém para preservar seu cargo. Está claramente afirmado que essa situação levou a Rússia a uma decadência institucional que a priva de uma liderança nova e visionária. A observação mais marcante do manifesto é que Putin já nem se preocupa em ouvir seu próprio povo. Enfatiza que programas como Linha Direta se transformaram em mero teatro, que o Kremlin se desassociou completamente das preocupações reais do público e que existe apenas dentro da realidade de guerra que fabricou. Neste sistema onde a oposição foi completamente erradicada e toda voz crítica é silenciada através de prisão ou exílio, observa-se que Putin experimentou uma ruptura onde ele não respeita mais seus cidadãos, vendo-os meramente como unidades logísticas da guerra. Além disso, Remezlo não está sozinho. Maria Dektareva, uma ativista que defendeu Putin por anos, também se rebelou abertamente. Ela resumiu a atmosfera na Rússia: prisões, plataformas fechadas, uma constante atmosfera de medo. Votamos por este sistema que nos privaria até do menor senso de segurança? Ela perguntou, criticando o líder russo. A crítica não ficou confinada às redes sociais. Ela se espalhou para instituições estatais oficiais e conselhos regionais. Grigory Yeremaev, um deputado de 69 anos da Duma de Samara, tomou a palavra com rara coragem e disse: Somos conjuntamente responsáveis com Putin pelo fracasso da operação militar especial. Ele não quer parar a agressão porque não quer entrar para a história como um presidente derrotado.
O microfone de Yeremaev foi cortado em questão de segundos, mas aquelas palavras já tinham sido registradas, rompendo o silêncio no salão. Na verdade, as raízes dessas manifestações ousadas são muito mais profundas e têm uma natureza estrutural. A faísca para essa coragem foi acesa meses atrás em São Petersburgo, cidade natal de Putin, no Conselho Municipal de Smolenskoye. Esse conselho local foi além da mera crítica política para quebrar o maior tabu da Rússia. Ao apresentar uma petição oficial à Duma estatal, eles exigiram que Putin fosse removido do cargo por acusações de traição devido à guerra na Ucrânia. Além disso, esses membros do conselho não recorreram a slogans emocionais ao fazê-lo. Eles apresentaram 4 argumentos fundamentais baseados na própria constituição do regime. Esses argumentos foram a destruição das forças armadas, uma catástrofe demográfica, colapso econômico e derrota estratégica. Eles sabiam que a Duma não levaria Putin a julgamento. O objetivo deles era acender uma tocha na escuridão, e eles conseguiram. A crítica de políticos e autoridades locais é perigosa para o sistema. No entanto, uma confissão vinda do topo das Forças Armadas revela que os pilares fundamentais do sistema estão rachando. A elite militar da Rússia quebrou o silêncio. O coronel-general Vladimir Shirkin, uma das figuras militares mais experientes da Rússia, apareceu na rádio RBC e fez uma confissão histórica. Aprendemos uma lição séria e dura. Shirkin deu abertamente aos serviços de inteligência russos, que disseram ao Kremlin que 70% dos ucranianos nos apoiam. Uma nota de reprovação. Ele admitiu que os militares russos foram vítimas da síndrome de Tbilisi, acreditando que poderiam capturar a Ucrânia em 3 dias devido à euforia da vitória da guerra de 2008 na Geórgia. Ele até zombou da apresentação do ex-ministro da Defesa Shoigu sobre a retirada de Kiev como um gesto de boa vontade. Ele chamou isso de uma derrota esmagadora. Em um país onde criticar a guerra acarreta uma sentença de prisão de 15 anos e onde mais de 21 mil pessoas foram presas desde 2022, um general de alta patente está dizendo essas coisas e ninguém vai prendê-lo. É assim que o muro do medo está desmoronando. À medida que o muro do medo desmorona, a intensidade das críticas também aumentou. Até mesmo o mito da Segunda Guerra Mundial, a base sagrada sobre a qual Putin construiu seu poder, está sendo desmontado por seus próprios guardiões. Um homem que afirma ser veterano da Batalha de Stalingrado disse o seguinte diretamente a Putin: "Lutamos para que você, seus filhos, seus netos e seus bisnetos possam sempre ter um céu claro e pacífico acima de suas cabeças." Isso não é apenas uma queixa emocional. É a acusação mais grave de traição feita por uma geração que pagou o preço máximo com seu sangue contra o regime atual. Políticos, generais, veteranos, mas e o cidadão russo comum na rua? Para eles, a vida diária se transformou em uma luta pela sobrevivência. Drones ucranianos estão atacando refinarias russas de maneira extremamente sistemática. A produção de combustível está caindo. Os preços do gás estão disparando. A infraestrutura energética, já afetada por problemas crônicos, está literalmente desmoronando. As falhas de energia e água não estão mais confinadas às áreas rurais, mas agora ocorrem nos centros das grandes cidades. No entanto, o maior colapso está se desenrolando no desastre digital que o Estado criou com suas próprias mãos. Putin escalou as restrições à internet a um nível tão irracional para silenciar a oposição interna que o sistema agora está se autodestruindo. As plataformas de mídia social ocidentais já estão proibidas, mas a verdadeira crise eclodiu com o bloqueio de 80% do Telegram e planos para fechá-lo completamente. Enquanto o Estado buscava silenciar seu próprio povo, não percebeu que estava cegando seus próprios soldados na linha de frente, porque os soldados russos dependem muito do Telegram para a coordenação no campo de batalha, em vez de usar rádios militares ultrapassados. Até a Duma estatal reconheceu esse absurdo e foi forçada a emitir um aviso. Desligar a ferramenta de comunicação mais básica dos soldados no meio de uma guerra é insensato. O exército russo está sendo deixado surdo e mudo no século XXI. Enquanto isso, o público está sendo forçado a usar um aplicativo de mensagens doméstico chamado Max. Isso não é apenas um aplicativo, é uma ferramenta de chantagem. Se você quiser acessar serviços educacionais ou consultas médicas, é obrigado a usá-lo. Cidadãos que recusam o aplicativo são privados do direito à saúde. Em 2017, Putin disse: "Não seguiremos o caminho da censura na internet da China." Hoje, a Rússia até superou as barreiras de censura da China, e quem paga o preço mais alto por essa cegueira são os civis que vivem nas regiões fronteiriças.
Na região de Kursk, os moradores da fronteira foram às ruas exigindo a compensação que Putin prometeu, mas não pagou. No entanto, Moscou os classificou como migrantes voluntários e cortou toda a ajuda financeira. Nenhum oficial os visitou. Sem outra opção, as pessoas gravaram um vídeo cheio de desafio dirigido ao governador regional. A disposição do regime em abandonar tão casualmente seus próprios cidadãos, vítimas da guerra que ele iniciou, é prova de que o contrato social entre o Estado e o povo foi completamente rompido. A censura digital não é suficiente para esconder a revolta em Kursk ou a economia. E quanto às realidades das linhas de frente? Os blogueiros militares russos já não conseguem esconder a carnificina no terreno porque os números e as baixas são grandes demais para serem ocultados. Os últimos relatórios dos canais Z são assustadores. Eles afirmam claramente: a duração média dos ataques russos é de 12 dias. As análises descrevem como a Ucrânia lança até 500 drones FPV simultaneamente e elimina cada unidade russa que avança até 20 quilômetros de profundidade. Eles comparam a linha de frente a um matadouro na Sibéria, e o golpe mais pesado está nesta própria frase vinda de suas próprias fileiras. Há uma sensação crescente de que a Rússia não pode vencer a guerra porque a liderança atual não consegue se adaptar às realidades do conflito. Aqueles que dizem isso são correspondentes de guerra que estão realmente no terreno com o exército russo. Além disso, eles admitem que os territórios ucranianos supostamente libertados a grande custo se transformaram em infernos irreversíveis, assim como a própria Rússia. Diante deste quadro, uma única pergunta pode vir à mente. Se há tanta dissidência, por que o regime não está prendendo essas pessoas? Porque estão presos em um dilema. Você pode rotular críticos da guerra como agentes estrangeiros e jogá-los na prisão. Mas você não pode rotular membros da Duma, generais aposentados e patriotas Z como agentes estrangeiros. Eles são sua própria base. Se você os prender, perderá seus próprios apoiadores. Se você não fizer isso, a crítica crescerá como uma avalanche, assim como hoje. Dados de opinião pública também confirmam essa paralisia. De acordo com dados do Centro Levada, a única organização independente de pesquisas da Rússia, o percentual de pessoas que dizem apoiar definitivamente a guerra caiu de cerca de 50% em 2022 para abaixo de 30% hoje. Além disso, esses números foram obtidos em um ambiente onde criticar a guerra é um crime, e as pessoas estão guardando suas opiniões para si mesmas por medo. Todos sabemos que o verdadeiro nível de insatisfação é muito, muito maior do que esses números. Os russos têm um conceito famoso, conversa de cozinha. Mesmo durante a era soviética, as pessoas permaneciam em silêncio por medo, criticando o regime apenas em suas próprias cozinhas a portas fechadas. Hoje, essa conversa de cozinha se espalhou para o público. Ela se espalhou para conselhos locais, estações de rádio militares e canais do Telegram. Cada voz que não é silenciada dá coragem à próxima. Enquanto isso, o Kremlin está transmitindo planos absurdos de conquista na televisão estatal, como "vamos conquistar a Europa, vamos tomar a Estônia". No entanto, todos esses eventos podem desencadear uma onda de protestos ainda mais intensa. Além disso, à medida que esses protestos se espalham e as pressões econômicas e sociais se tornam insuportáveis, surge o risco de uma nova e muito maior onda de emigração do país. Milhares de pessoas que não conseguiram cruzar as fronteiras durante a primeira onda de migração ou que esperaram na esperança de que as coisas pudessem melhorar, podem agora tomar medidas para fugir do país completamente. Isso significa que a Rússia corre o risco de perder permanentemente não apenas seu atual pessoal militar e contribuintes, mas também sua futura força de trabalho, capital intelectual e, mais importante, sua estrutura demográfica. Em outras palavras, a hemorragia já começou. Então, Vladimir Putin pode realmente pôr fim a essa hemorragia demográfica e social? Ao longo dos 25 anos em que esteve no poder, Putin desenvolveu grande habilidade em gerenciar crises e neutralizar ameaças. Atualmente, há 3 métodos principais em seu arsenal: mão de ferro, propaganda e suborno. A primeira e mais instintiva reação de Putin sempre foi gerar mais pressão e mais medo. Este também foi o primeiro sinal que o regime enviou aos membros do Conselho Municipal que ousaram se opor a ele. Esta situação pode não se limitar à prisão de apenas algumas dezenas de ativistas. O cenário mais provável é que o regime lance uma nova e muito mais extensa onda de repressão. Para evitar que este levante se espalhe para outras regiões, os poderes do FSB e a jurisdição da Rosgvardia estão sendo ampliados ainda mais com o objetivo de esmagar até o menor indício de oposição antes que possa criar raízes.
No entanto, este punho de ferro já não é eficaz. Pelo contrário, tal repressão desproporcional muitas vezes alimenta ainda mais a raiva e pode empurrar até mesmo os indecisos diretamente para as fileiras da resistência. Se o punho de ferro se quebrar, a segunda grande arma de Putin entra em ação, a máquina de propaganda massiva. Se as pessoas estão irritadas devido ao colapso econômico e às baixas de guerra, essa raiva deve ser urgentemente desviada do regime. A tática a que o Kremlin recorrerá aqui é intensificar a narrativa da fortaleza sitiada. A televisão começará a martelar a mensagem. A causa de todos esses problemas não é a guerra ou a incompetência do regime. A única razão é o Ocidente coletivo, que jurou destruir a Rússia. Haverá até propaganda afirmando que legisladores que pedem demissão são agentes financiados pela CIA. Se isso não for suficiente, Putin pode recorrer à tática clássica de ditador de criar um bode expiatório. Para acalmar a raiva pública e garantir sua própria sobrevivência, o regime pode sacrificar certas figuras militares e políticas poderosas, mas descartáveis, dentro do sistema. No entanto, a propaganda também tem seus limites rígidos, e esse limite é a realidade brutal da vida cotidiana. Em conclusão, a maior ameaça é o vínculo rompido entre o Kremlin e seu próprio povo. Um líder encarando os rostos inexpressivos de seus assessores enquanto a economia desmorona, um sistema tentando se proteger de um golpe desligando a internet e uma estrutura de comando enviando 1.700 homens para a morte todos os dias. Esta guerra, que começou com a arrogância do síndrome de Tbilisi, agora se transformou em acusações de traição por conselhos locais, os gritos de veteranos de Stalingrado e pedidos de renúncia dos Z-Patriots. A ilusão de invencibilidade que Putin construiu está sendo destruída, não de fora, mas de dentro, pela paciência cada vez menor de seus próprios cidadãos. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.